E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. O primeiro de dois do dia que teremos. O segundo é mais um tema até um pouco frio, mas vamos ver aí se aparece alguma coisa ao longo do dia. Enfim, mas se não esse tema frio mesmo. Mas o de agora é para falar sobre a convocação da seleção brasileira, porque Neymar foi convocado. E vamos tratar, claro, da parte do Neymar em si, o quão isso atrapalha ou implica alguma coisa no calendário do Santos. Vale lembrar que tem a semifinal domingo agora, mas as datas das finais, né, do Campeonato Paulista coincidem ali um pouco com os jogos da seleção, se o Santos avançar, é claro. Vamos falar sobre isso. E da convocação em si, pensando na seleção, né? Vamos começar falando aqui que a seleção brasileira se apresenta dia 17 de março para treinar e tudo mais. Mas os jogos são o primeiro, né, no dia 20 contra a... Calma, o primeiro contra a Colômbia no Mané Garrincha. A Argentina é fora de casa. Contra a Colômbia no Mané Garrincha dia 20 e depois dia 25 contra a Argentina no Monumental, tá? Dia 20 é uma quinta-feira, vai ser 9h45, e dia 25 é numa terça-feira, vai ser às 9h, tá? Beleza. Essas são as datas. As datas das finais do Campeonato Paulista, a semifinal é agora domingo, né? Os Corinthians e Santos jogam 6h30, dia 9, né? E as finais são dia 16 de março e dia 27 de março. Portanto, vão ser dia 16 é no domingo, depois, se o Santos avança e elimina o Corinthians, o Neymar tem que se apresentar dia 17, um dia depois do primeiro jogo. Então beleza, vai conseguir jogar o primeiro jogo tranquilamente, né? E o outro jogo é dia 27, na quinta-feira, ou seja, 2 dias depois da segunda, né, partida das eliminatórias, que é no dia 25. Vai ser dia 27, quinta-feira. Por quê? Porque não vai ser final de semana, né? Porque começa o Brasileirão, a data base do Brasileirão desse ano começa no dia 29, sábado. Inclusive Vasco e Santos em São Januário está marcado para sábado, dia 29. Claro que se o Santos avançar para a final, vão mudar essa data. Se o Santos não avançar, vai manter normal, né? Mas começa o Brasileirão mais cedo esse ano por conta do Super Mundial e tal, vocês sabem, embolou o calendário, enfim. Dia 29 e 30 de março já começa o Brasileirão. Então, se efetivamente o Neymar jogar, né, que eu acho que vai jogar os 2 jogos, e o Santos avançar para a final, vai ter esse problema aí. E por que eu digo problema? E claro, já comecei falando do Santos, agora eu vou falar toda a situação do Neymar, depois a gente deixa a convocação em si. O Neymar ainda está em um processo de evolução, né? A gente ainda não sabe se ele vai voltar a ter uma explosão maior. Eu até comentei isso no vídeo de pós-jogo de domingo, que ele dá algumas arrancadas e uma que ele faz contra o Bragantino, ele limpa 3 jogadores e parece que falta um pouquinho ainda da explosão, o que é absolutamente normal pela lesão que ele teve, LCA, muito tempo fora, depois teve uma muscular, se recuperou, e por causa da idade, é óbvio, o Neymar já não é mais um garoto, né? Já não é mais o mesmo jogador que era quando saiu do Santos. Então isso é importante pontuar. O Neymar vem nessa crescente, aumentando minutos. Teve jogos de ele atuar 90 minutos, né? Inclusive, eu não lembro qual foi, eu vou olhar aqui até. Mas teve jogos de ele atuar 90 minutos, mas no geral a tendência é sempre ele ser substituído, porque ele está ainda gradualmente melhorando. Agora, se já está pronto para a seleção, eu acho que não. Não pela qualidade, e sim pelo nível físico, né? Porque você vai enfrentar uma Colômbia que vem voando. A Colômbia vem numa... Eu vou até abrir a tabela das eliminatórias aqui, né? Mas a Colômbia vem voando e vem fazendo boas partidas, né? Vem fazendo partidas, vinha de uma sequência... Acho que eles perderam já, né? Mas eles vinham de uma sequência invicta, tipo, desde antes da Copa, que eles acabaram nem classificando para a última Copa, né? Inclusive. Então, você enfrenta um nível técnico, se não é tão alto quanto o Brasil no geral, né? Mas é um nível físico também muito bom. Não, perderam essa invencibilidade, eu olhei aqui, perderam inclusive os 2 últimos jogos, para o Uruguai por 3-2 e para o Equador por 1-0. Mas antes disso tinha vencido o Chile, perdido para a Bolívia na altitude e vencido a Argentina, por exemplo, né? Enfim, perdeu a final da Copa América também, perdeu aquela invencibilidade, acho que foi nesse jogo inclusive. Antes disso vinha desde 2022, né, só vencendo e empatando. Mas enfim, segue ainda sendo uma das boas seleções dessas últimas eliminatórias, vem fazendo bons jogos. O jogo contra o Equador, inclusive,
Eles pressionaram o jogo inteiro e tal. Foi um gol logo no começo lá que acabaram tomando, enfim. Mas é um trabalho do Nestor Lourenço, né, o argentino, que é muito bom. Vem conquistando muitas vitórias. E tem jogadores de um nível físico muito maior. Então isso que me preocupa. Se falar ainda da Argentina, é até pior, porque a Colômbia é a quarta colocada com essas derrotas, né? A Colômbia tem, tô olhando aqui, 19 pontos, quarto lugar. O Brasil é o quinto com 18. A Argentina é líder com 25 pontos, líder com uma boa distância para o Uruguai. Até surpreendentemente já perdeu 3 jogos, né? Porque teve um, eu não sei qual foi aquele contra o Paraguai. Contra o Paraguai, que é um jogo surpreendente, apesar do Paraguai ter enchido o saco do Brasil também, né? Então, resultados até, mas é uma campanha muito melhor. A Argentina tem 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? A do Brasil, por exemplo, são 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Enfim, então, um nível aí técnico também e físico bem complicado. Por isso me preocupa. Mas claro, se a gente fala em talento, óbvio que o Neymar sobressai. Se a gente fala também em presença, e hoje na live do trio a gente citou muito, e no segundo vídeo que eu vou falar sobre a matéria lá do Lucas Mussetti no UOL, falando sobre o Neymar ter abraçado o trabalho do Caixinha, mudado um pouco o ambiente do CT, a presença do Neymar ali traz 2 coisas principais que eu acho que ele ser o escudo. Se o Brasil for mal, infelizmente vão criticar muito ele, e é um escudo pro Dorival em si. Não tô nem falando que o Dorival faz isso intencionalmente, mas isso acontece. Tanto que nas coletivas o Dorival costuma chamar para ele, né? Eu errei, eu fiz isso e aquilo, mas no geral vocês sabem como é que é o público, torcida, e até alguns caras, né, algumas pessoas da imprensa aí que não analisam da forma mais correta, para não falar outra coisa. Então é um escudo. E o lado bom para os outros jogadores, ele atrai muitos olhares, atrai atenção, libera espaços com a inteligência que ele tem e com os marcadores puxando. Então, acho que isso é bom, claro, mas no sentido da condição física dele não é tão bom. Para o Santos também não é, mas para o Neymar é óbvio que é muito bom para a evolução dele, física, de confiança e tudo mais. Eu falei que até olhar aqui foi contra a Inter de Limeira, né? No jogo que ele faz o gol olímpico, ele atua 90 minutos. Contra o Água Santa ele atua 85, sai no final do jogo. Nos outros jogos aqui 46, 75, 68, 69. Então, sabe, tem num ritmo aí mais elevado, né? Enfim, então para o Santos vai ser ruim por conta da final mesmo. E você sempre fica com aquele medo, né, de ver ele jogar nesse ritmo tão mais alto. E de uma forma tão brusca, né? Porque você está jogando no Campeonato Paulista, que por mais que seja o estadual mais competitivo, né, do Brasil, não tem comparação com eliminatórias da Copa, né? Então você fica com aquele receio, né? Eu imagino que ele vai ser titular, né? Então para o Santos preocupa. E repito, se avançar do Corinthians no domingo, tem essa final também. O segundo jogo ele jogaria num espaço muito curto de tempo, teria que dosar a minutagem dele. Falando da seleção e da convocação em si agora, né? Eu vou falar a lista inteira primeiro, melhor, né? Claro. Goleiros: Alisson, do Liverpool, claro, que fez uma partidaça ontem contra o PSG. Bento, do Al Nassr, que eu confesso que não estou acompanhando, porque Liga Árabe não dá, mas no Atlético Paranaense era um grande goleiro, em evolução, enfim. E o Ederson, do Manchester City. Eu acho que não tem muito segredo aí, eu vi muita gente falando o Hugo, do Corinthians, né? Eu acho um goleiro muito bom, inclusive, mas que talvez não seja ainda tão confiável para ser goleiro de seleção. Já acho que a fase do Everton, por exemplo, do Palmeiras, passou um pouco, já não acho que eu levaria ele. Mas enfim, talvez tenha até algum outro goleiro que eu estou esquecendo agora, mas falando dos principais, né? O que sempre eram convocados e tudo mais. A gente poderia até abrir a pré-lista aqui, né? Para ver, porque tinha, por exemplo, o Hugo estava nessa pré-lista. Então, já abri aqui. De goleiros, além desses que eu citei, o Hugo, o Everton, tinha o Lucas Perry, do Lyon. Não sei como ele tá lá também, né? Mas zagueiros. Defensores, né? Eu tô olhando pelo GE, eles colocam defensores. Vou falar só os zagueiros primeiro. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Léo Ortiz, do Flamengo. Marquinhos, do PSG. Murilo, do Nottingham Forest. Rapaz, só 4 zagueiros. Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos e Murilo. Não sei não, será que tá faltando alguém nessa lista aqui do GE? Eu vou até olhar também em outras, mas... Enfim, se for só esses 4 zagueiros, acho que a dupla titular vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães, porém eu não teria levado Marquinhos, tá? Não acho que está bem, já passou até o tempo dele para mim na seleção também. Eu acho que era hora de dar uma renovada.
Não sou igual muitos que falam que eu acho que ele nunca teve um bom momento na seleção. Acho que já teve sim, mas também acho que ele era muito potencializado pelo Thiago Silva. Não teria levado ele. Na pré-lista de zagueiro que ficou de fora ainda, você teve o Fabrício Bruno, do Cruzeiro, o Beraldo, do Paris Saint-Germain, o Alexandre, do Lille, da França, e o Danilo na pré-lista entrou como zagueiro. Eu não sei se ele vai entrar como zagueiro ou lateral na hora da partida em si, mas a gente sabe que ele pode fazer as duas funções. E aí eu já passo laterais, né? Danilo do Flamengo, Wesley do Flamengo, Wanderson do Mônaco e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Aqui eu senti muita falta do Samuel Lino. Acho que o Samuel Lino poderia ser uma opção de lateral esquerdo. É um jogador que é titular no Atlético de Madrid muito bem, vem atuando muito bem. É um cara que pode ser ala, pode ser lateral mesmo também. E particularmente acho que seria uma boa adição aí para a seleção, para formas de atuar da seleção, inclusive. Acho que poderia ser um cara de boa alternativa mesmo. Gosto da ideia do Wanderson, acho que o Wanderson faz bons jogos há um tempo já no Mônaco, é um jogador interessante. O Wesley também acho que é um teste bem válido, tá? O Wesley vem muito bem no Flamengo, um lateral muito ofensivo, né? Então acho que vale testar sim. O Arana, não sei como é que tá esse ano, eu não vi o Galo ainda esse ano, mas no geral é um jogador que a gente sabe também tem muita qualidade ali pelo lado esquerdo, né? Meio-campistas: André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelinton do Newcastle, Matheus Cunha do Wolverhampton e o Neymar do Santos. O Matheus Cunha é bom que ele entrou como meio-campista, porque realmente a melhor fase dele é sendo meia, segundo atacante, não é como centroavante. Na seleção, quando ele estava no Atlético, jogavam ele como centroavante, ele não ia bem e culpava o cara, né? Mas ele tem essa qualidade para jogar por fora da área, vem fazendo uma baita temporada no Wolverhampton, que tem um time bem meia-boca, mas com o Vitor Pereira, aquele mesmo, chegou lá e melhorou um pouquinho. Mas enfim, então, acho bem justo. Não acho que vai ser titular, né? Já no trio de meio-campistas ali, que eu imagino, eu já vou falar de formas de jogar até daqui a pouco, mas eu teria levado o Ederson, da Atalanta, que vem fazendo uma temporada espetacular. Eu vi muita gente falando do Andreas Pereira do Fulham. Não gosto tanto da ideia. Acho que no Fulham também ele faz uma função de um terceiro meio-campista, de um homem mais livre. Na seleção ele seria colocado como segundo volante, eu acho. Não gosto tanto, prefiro para essa dinâmica você compor o meio de campo ali com, por exemplo, o próprio André, o Bruno Guimarães e o Gerson, né? Ou invertendo o Gerson e o Bruno Guimarães, enfim, mas aí 3 jogadores com muita qualidade e com muita capacidade também de controlar o jogo e de marcação também, né? Jogadores físicos que seriam, para mim, formariam aí um trio bem de qualidade. Não acho que vai acontecer isso, acho que vão jogar 2 e o Neymar vai ser o meia, mas a gente vai falar de possibilidades também daqui a pouco. E no ataque, Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City e Vini Júnior do Real Madrid. Para mim, a clara ausência aqui é o Endrick. Por mais que ele não jogue tanto, seja reserva, eu acho que você deveria preparar o Endrick para a Copa do Mundo. Acho que é um menino talentosíssimo. Não acho que a gente possa se dar ao luxo de tirar um talento desse e deixar fora. Não que os convocados não sejam, tá? São todos muito bons, inclusive fazem temporadas. O Rafinha faz uma temporada maravilhosa, Rodrigo e Vini também, a despeito de não terem conseguido ainda repetir na seleção, né, as atuações do Real. E os dois, e aí você tem que se perguntar, se 2 jogadores desse nível não conseguem jogar na seleção que jogam no Real, tá faltando alguma coisa, talvez a parte do técnico e da comissão, né? Mas enfim, é que a grande maioria aqui, tirando o João Pedro, que joga mais centralizado no Brighton, né, um atacante mais móvel e tudo mais, sai bastante da área, tem muita liberdade para flutuar. São todos pontas, né? Todos pontas. Estevão ponta direita, Rafinha ponta direita. Rafinha até jogando em vários momentos como meia também no Barcelona, né? Mas na seleção ele vai jogar pela direita. Rodrigo, qualquer uma das funções ali do ataque, mas, né, o lado bom, em teoria, é o esquerdo, Savinho pela direita, Vini Júnior pela esquerda também. Não tem um centroavante, né? Isso eu sinto um pouco de falta aí. E na pré-lista, você tinha o Igor Jesus, tinha o próprio Endrick e o Yuri Alberto, do Corinthians. O resto eram todos pontas mesmo. Inclusive, eu olhei aqui, o Samuel Lino estava na pré-lista como ponto esquerda. Ele faz mais um ala esquerda, né, no Atlético, mas tudo bem. Você tinha Luiz Henrique, Igor Paixão, que aliás era um bom nome que poderia ter ido também, Gabriel Martinelli,
Martinelli não se machucou até? Bom, estava na pré-lista, deve ter sido há mais tempo essa pré-lista. O Antony voltou para a pré-lista, jogando bem no Betis, mas falta centroavante. E eu repito, eu acho que o Endrick devia estar aí. Você pode até falar do tempo de jogo dele, mas enfim. Agora, para a gente finalizar, falando em possibilidades, né, de jogo, de como atuar, eu acho que o Brasil vai usar uma dinâmica de 3 meio-campistas. Acho que vai, não, acho que pode, inclusive, né? 3 meio-campistas: André, Gerson e Bruno Guimarães. E aí, se fosse esse o caso, os 3 por dentro, no meio, você teria o Neymar, imagino eu, como um falso 9, o Vini Júnior de um lado, o Rafinha do outro. A outra possibilidade, que eu acho que é a que vai acontecer, é você jogar com 2 desses jogadores, André e Gerson, André e Bruno Guimarães e Gerson, enfim. Eu acho que estou partindo do princípio que esses vão ser o trio ali dos mais utilizados, ou a dupla, e o Neymar como meio armador. Aí nesse caso você vai ter Vini de um lado, Rafinha do outro, e talvez o Rodrigo sendo o falso 9, né? O camisa 9 que não vai ser 9. Acho que vai ser nessa pegada. Posso estar errado também, é claro. E aí você vai pensar também, se for esse o caso, o seu lateral vai ser o Danilo pelo lado direito, que aí vai ser um terceiro zagueiro, igual ele costuma fazer, não é um lateral que sobe tanto. Pode ser uma alternativa, mas claro, isso aqui a gente está só especulando até chegar a data FIFA e efetivamente os treinos e tudo mais. Mas eu acho que são possibilidades bem reais aí a serem trabalhadas. Mas enfim, o que você pensa disso? A ausência do Neymar, provavelmente, se o Santos classificar para uma final. E sobre a montagem da seleção brasileira, até acho que é uma boa lista do Dorival, até acho mesmo. Mas tinham peças aí que eu acho que deveriam estar fora já e outras que ficaram fora, que foram um pouco injustiçadas até. Valeu, pessoal, até a próxima.